Olá, pessoal. Como vocês estão? Que bom podermos estarmos voltando à nossa vida, às nossas atividades de sala de aula, de videoaula. Eu sou a professora Daniélia. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês para as nossas aulas de ciências. O tema da aula de hoje será a reprodução, onde nós abriremos o nosso livro na página 10. Seguiremos até a página 15. Vamos lá? Nesta aula, gente, nós falaremos sobre os tipos de reprodução de diversos seres vivos, né? Vai de bactérias até animais e plantas. Então, nós conheceremos cada um desses tipos apresentados, desses seres vivos. Serão também focados aspectos e temas relacionados à reprodução humana, como órgãos genitais e transformações biológicas durante a puberdade. Para começar, vocês vão observar essa imagem aí, para fazermos alguns questionamentos. Está aí no livrinho de vocês, certo? E tem uma legenda. A reprodução é o processo pelo qual um ou mais seres vivos são capazes de dar origem a outros organismos da mesma espécie. A partir dessa imagem, né, que contém seres vivos, vocês conseguem identificar o tipo de reprodução que ocorre com cada um deles? Vocês conseguem perceber se existe semelhança ou diferenças? A gente vê aí um ser humano, né, uma menina, também um animalzinho, que é um cachorrinho, e também tem plantas. Vocês conseguem identificar semelhanças e diferenças na forma de reprodução de cada um desses seres vivos? Vamos seguir. A reprodução é por meio da reprodução que a vida se mantém. Sem a capacidade de se reproduzir, as espécies seriam extintas. Então, imagine como seria. As espécies não se reproduzindo já teriam se acabado, né? Porque não teria como manter a vida. A espécie, todo ser vivo, existe um ciclo dos seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. No final, todos vão morrer. Se ele não consegue se reproduzir, então a geração dele vai ser encerrada com ele, né? Com aquele indivíduo. Então, se não fosse a capacidade de reprodução, as espécies seriam extintas. Para a espécie humana, as relações sexuais e a reprodução envolvem também emoções, sentimentos e comportamentos que são influenciados por nossa cultura e por vivências pessoais. Cabe a cada indivíduo respeitar todas as pessoas, independentemente das diferenças e da maneira de pensar ou de agir. Aí vem alguns questionamentos. Observamos plantas crescendo nos mais variados locais, mesmo entre tijolos e em buracos na calçada. Já observaram aí na rua de vocês, na casa de vocês, na escola, plantinhas nascendo em lugares improváveis, em lugares que você não entende como foi que ela conseguiu se firmar ali. E você sabe como as plantas chegaram a esses locais? O que será que levou aquela plantinha lá? Quem será que deixou ela lá? Será que foi alguém que foi lá plantar? Existem profissionais que buscam compreender o ciclo da vida dos seres vivos, como jardineiros, veterinários, agrônomos e biólogos. Em sua opinião, por que esse conhecimento é importante, gente? Será que é importante esse conhecimento? Será que o jardineiro saberia cuidar do seu jardim se não conhecesse esse desenvolvimento, esse aspecto das plantas? Você já percebeu como o corpo das pessoas muda com a idade? Já percebeu o seu corpo em mudança? Já percebeu como o seu corpo já mudou bastante desde que você era criança? E continua mudando? Porque conhecer mais sobre o nosso próprio corpo ajuda a nos manter saudáveis. Será que é interessante você conhecer o funcionamento do seu corpo para poder você cuidar do seu corpo, para poder se manter saudável, para evitar doenças? É importante? Já parou para pensar nisso? Vamos lá. Tipos de reprodução. Quem não conhece esse animalzinho aí, hein? Tão comum da nossa região, sagui de tuvos brancos. Bem comum, com um filhotinho. O adulto mede cerca de 18 centímetros de comprimento, desconsiderando a cauda.
Embora sejam parecidos, a mãe e o filhote não são iguais. Você sabe por quê? Se eles são tão parecidos, por que que eles são diferentes? A reprodução permite que certas características, como a cor dos olhos e dos cabelos, sejam transmitidas de geração em geração. Você sabia disso? Isso é possível porque elas são influenciadas por informações contidas nos genes dentro das células, em conjunto com o ambiente. Os genes influenciam grande parte das características dos seres vivos. E o que é isso, genes? O que são genes? Nesse capítulo, veremos como ocorre a reprodução em diferentes seres vivos, que pode ser classificada em dois tipos. Ó, já estamos conhecendo dois tipos de reprodução aí. Quais são eles? Assexuada e sexuada. Mais adiante nós vamos definir, né, o que é cada uma delas, cada um desses tipos, certo? Mas tem algumas questões para a gente refletir. Que diferenças existem entre a reprodução sexuada e assexuada? Em sua opinião, a reprodução de um ser vivo pode estar relacionada à presença de água no ambiente? Será? Será que o ser vivo precisa de água para se reproduzir? Será que todas as plantas nascem de sementes? Qual é a participação dos insetos, como as abelhas, na reprodução das plantas? Será que os insetos têm uma participação efetiva na reprodução das plantas? Essas e outras questões nós vamos responder a seguir, certo? Primeiro tipo de reprodução apresentada aí pelo nosso livro, a reprodução assexuada. Nos seres vivos, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada, ou podem ocorrer as duas formas ao longo do ciclo de vida. Olha que interessante, né? As duas formas. Vamos ver o que é cada uma delas. A reprodução assexuada é encontrada em muitos seres unicelulares, em alguns animais e na maioria das plantas. Nela, a reprodução ocorre sem a união de células reprodutoras, que são gametas. Vamos estudar como ela ocorre utilizando bactérias como exemplo. As bactérias são seres unicelulares. Gente, quando está falando de seres unicelulares, quer dizer que é o ser formado por apenas uma célula, certo? Tem um corpo formado por uma única célula. E vocês verão que isso é totalmente diferente de nós, seres humanos, né? Que nosso corpo tem milhões e milhões de células, certo? Não somos unicelulares. As bactérias são seres unicelulares procariontes, ou seja, que não possuem material genético dentro de um núcleo, mas sim disperso no citoplasma. Elas são encontradas em toda parte. Algumas espécies prejudicam a saúde de outros seres vivos, mas muitas atuam na reciclagem da matéria orgânica e são importantes para o equilíbrio ecológico. Em geral, a reprodução das bactérias ocorre por simples divisão, ou seja, a célula bacteriana se divide em duas bactérias exatamente iguais à original. Em condições ideais, isto é, com alimento disponível e na temperatura adequada, as bactérias podem se dividir muito rapidamente. Observe a figura aí abaixo, que é de uma bactéria se reproduzindo, certo? Observe que no interior da bactéria está o material genético da célula. Olha aí, gente. Vocês vão observar. Esse é o material genético. Esse material genético pode se organizar na forma de cromossomos que contêm os genes. O DNA se duplica, né, produz próprias cópias de si mesmo, e cada cópia fica com uma célula, uma das células filha. Veremos com mais detalhes no 9º ano, que os genes controlam várias funções das células. Então, observe a célula inicial, a bactéria inicial, o material genético, aí esse cordãozinho, que é a informação genética, né, o DNA da bactéria, está aí dentro dela. No passo seguinte, observe que ele se duplicou.
Olha aí, agora tem 2 materiais genéticos. O terceiro passo, olha aí, gente, ela vai se dividindo, já já vão separar. E por fim, são 2 células filhas, então 2 bactérias iguais àquela primeira lá inicial. Elas se dividiram e formaram novas bactérias. E isso é muito rápido, viu? E rapidinho elas se multiplicam. Aí a leitura da legenda, né? Esquema simplificado de reprodução assexuada das bactérias. Observem, gente, que não precisou de 2 bactérias para se reproduzir. Apenas uma bactéria, ela simplesmente duplicou o material genético e conseguiu ter 2 bactérias, certo? Então, ela sozinha, não precisou de outra bactéria. Na reprodução assexuada, há a participação de apenas um indivíduo que se divide. Portanto, essa forma de reprodução é simples e rápida e produz indivíduos com os mesmos genes do indivíduo original. Então, essas células filhas serão cópias da primeira bactéria, porque elas não terão modificação nenhuma no seu material. É a mesma cópia da bactéria inicial. As bactérias podem ainda se reproduzir de outra maneira. Por vezes, uma bactéria se liga a outra e alguns genes são transferidos entre elas. Esse processo é chamado de conjugação. Após a troca de genes, as bactérias se separam por meio da conjugação. Um gene que confere resistência a um antibiótico, por exemplo, pode se espalhar em uma população, tornando-a resistente a esse antibiótico. Vocês lembram que nós não podemos sair tomando antibiótico por conta própria, não é? Às vezes a gente adoece, aí vai lá na farmácia, compra, o farmacêutico acaba indicando um remédio, mas a melhor maneira é ser prescrito pelo médico, justamente por conta dessa resistência. As bactérias, elas criam resistências, então, em vez de você fazer o bem, vai acabar prejudicando o seu corpo. Já que também, né, elas também fazem bem ao nosso corpo. Só precisa saber quem é quem aí. Qual o grupo das bactérias que vão fazer o bem e qual o grupo das bactérias que vão fazer o mal. A reprodução assexuada é encontrada também em outros seres unicelulares, como os protozoários. Essa figura aí do lado é bactéria, né? Vocês estão percebendo aí. A conjugação entre bactérias possibilita a troca de material genético, que passa através de filamentos entre as células. Na foto, bactérias observadas ao microscópio eletrônico. Essa imagem aí. Já essa imagem abaixo são de protozoários. Ao contrário das bactérias, seres procariontes, os protozoários são seres eucariontes, ou seja, possuem no interior das células um núcleo, onde está o material genético. Vocês lembram que bactérias não têm núcleo, não é? Por isso que elas são chamadas de procariontes. O material genético dela fica espalhado no citoplasma, na célula. Já os protozoários, eles são diferentes, eles são eucariontes, né? Ele possui núcleo. O núcleo, ele delimita o material genético, né? Não deixa o material ficar espalhado no interior da célula, que é o contrário da bactéria. Antes de a célula se dividir, cada cromossomo se duplica. Então, quando a célula se dividir em 2, em princípio, cada uma delas terá o mesmo número de cromossomos e os mesmos genes que a célula original. Observe aí, é uma ameba, a imagem da ameba. Reprodução de uma ameba, organismo unicelular, visto ao microscópio óptico. Olha aí, tinha uma, olha ela lá se duplicando, formaram 2. Certo? Vamos passar aí mais um pouquinho, conhecer outro tipo de reprodução, de outro ser. Reprodução assexuada nos fungos. Alguns fungos, conhecidos como leveduras, são unicelulares. Esses organismos podem ser usados pelos seres humanos para a produção de pães e outros alimentos. Veja aí da figura ao lado, né? A maioria dos fungos, entretanto, é multicelular. Gente, vamos lembrar do contrário aí do conceito anterior das bactérias, que eram seres unicelulares.
são formadas por apenas uma célula. Já o caso do fungo, ele é multicelular, então o corpo dele não vai ter apenas uma célula. Observando um cogumelo ou um pouco de mofo ao microscópio, veremos que seus corpos são formados por um conjunto de filamentos, que são as hifas. Os fungos não têm capacidade de se locomover. Como você imagina, então, que eles puderam se espalhar por todo o planeta? Eles não se movem. O que será que fez eles se espalhar? Observe aí a figura abaixo. Os fungos podem gerar de forma assexuada células microscópicas chamadas esporos. Quando nós falamos de células microscópicas ou seres microscópicos, estamos falando de seres bem pequenininhos que a gente não enxerga a olho nu, só se enxerga através de algum instrumento, certo? Que pode ser um microscópio, uma lupa, um instrumento que possa aumentar a imagem, né? Sua imagem. Os quais podem ser levados pelo vento. Lembra no instante da pergunta como que os fungos se espalharam pelo planeta se eles não se movem? Então, olha aí, os esporos desses fungos podem ser levados pelo vento. Quando o esporo cai sobre matéria orgânica, como uma fatia de pão ou uma fruta, ele se multiplica e dá origem às hifas, que se ramificam e penetram no material. É assim que o novo fungo se forma. A produção de esporos, portanto, permite que os organismos não se deslocam, como os fungos, espalhem-se por novos ambientes. Então, ele não, sozinho ele não consegue se mover, mas através desses esporos, eles podem ser levados, né, pelo vento para outros ambientes. Além da reprodução assexuada, os fungos também realizam a reprodução sexuada. Olha aí, os fungos realizam os dois tipos de reprodução. À esquerda, essa imagem que vocês percebem aí, a primeira, libera uma nuvem de esporos para o ambiente. Então, você observa, você vê tipo um gás, né, uma fumacinha. Isso aí são esporos, bem pequenininhos, né? Parece uma nuvenzinha. À direita, o fungo conhecido como bolor do pão, observado ao microscópio óptico, que produz esporos que se dividem e originam mais fungos. Cada esporo mede entre 0,003 milímetros ou 0,04 milímetros. Bem pequenininhos. Os fungos e a nossa saúde. Existem diversos fungos que vivem associados a outros organismos. Alguns podem ser encontrados na pele e nas mucosas de animais, como o ser humano. Em condições normais de saúde, esses organismos não causam problemas. Porém, certos cuidados são necessários para manter esse equilíbrio. Caso contrário, podem aparecer micoses e outras infecções causadas por fungos. Os fungos desenvolvem-se e reproduzem-se melhor em locais quentes, úmidos e com pouca luz. É importante manter limpo o local em que vivemos, evitando também vazamentos de água, que podem propiciar a formação de bolor em armários, paredes e teto. Além disso, é preciso ter cuidado e atenção com a higiene pessoal e com a saúde do corpo. Depois da prática de esportes e de banho, secar bem todas as partes do corpo, especialmente entre os dedos do pé, a virilha e os órgãos genitais. Evitar emprestar ou pedir emprestados calçados, meias ou roupas íntimas. Também devemos expor os calçados à luz solar de tempos em tempos. Caso se perceba qualquer sintoma ou mudanças na pele, deve-se procurar um médico e nunca use antibióticos sem a prescrição médica. Meus queridos, nessa primeira aula nós focamos aí principalmente na reprodução assexuada e vimos exemplos, né, de bactérias, de protozoários, de fungos, de seres que se reproduzem de maneira assexuada e também falamos de alguns que fazem das duas formas, tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada, das duas formas. Agora, nós iremos lá para a página 38 do nosso livro, fazer essa atividade. Gente, vocês olham aí no livro de vocês, são apenas duas questões, a primeira e a segunda questão. Eu já vou agora imediatamente
comentar com vocês sobre as questões, que é para vocês não deixarem nada sem responder, certo? Então, nós vamos fazer, vocês vão fazer no caderno as atividades e vão responder junto comigo. Observe aí a primeira questão. O esquema abaixo apresenta, no instante 1, uma bactéria passando por determinado processo. Olha aí, no instante 1. A primeira bactéria, no instante 1, o que foi que aconteceu com ela? Vocês vão observar o esquema. Esse processo, então, se repete ao longo do tempo e, em condições ideais, pode acontecer a cada 20 minutos. Olha aí. A cada 20 minutos acontece o quê, gente? Com essas bactérias. Olha aí. Cada uma delas se duplica. Não é isso? Eu sei que vocês estão entendendo aí. Cada uma bactéria dessa se reproduz. Ela se duplica a cada 20 minutos. Aí vem a primeira pergunta, que é a que nós vamos responder agora. Qual é o processo representado acima? Lembre de copiar as questões no caderno de vocês, certo? Aí vamos responder. Que processo é esse representado acima? Nós estamos falando do processo de reprodução. Muito bem. Aí a letra B. Com o auxílio de uma calculadora, descubra quantas bactérias são geradas deste modo em 5 horas, a partir de uma única bactéria. E aí, conseguem calcular quantas bactérias? Bom, gente, primeiro nós precisamos identificar quantos eventos vão caber, né, em 5 horas. Se a gente já sabe que é 20 minutos, né, a cada 20 minutos pode ocorrer o evento, então em 1 hora vão caber 3 vezes, não é? 3 eventos. Se são 5 horas, vão ser 5 vezes 3. Vão dar no total 15 eventos, certo? Agora, nós vamos ter que multiplicar cada uma delas por 2, né? Que cada uma das bactérias vão se duplicar. Então, na primeira, já vou pegando uma, vezes 2, aí vezes 2, vezes 2, vou multiplicar por 2, no total serão 15 vezes, né? Mas já peguei uma, que é a primeira bactéria. 1 vezes 2, 2. Aí 2 eventos. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E por aí vai, até 14, mais 14 vezes, né? Que a primeira já é uma bactéria. E o total? Qual vai ser o total? Conseguem calcular aí? Façam uma continha para ver se vocês encontram o resultado. E aí, conseguiram? Multiplicaram aí os 15 eventos. Qual foi o total? 32.768 bactérias, certo? É o resultado total a partir daquela primeira bactéria, depois de 5 horas. Vai ter essa quantidade toda. 32.768 bactérias. É só ir multiplicando por 2, certo? 1 vezes 2, vezes 2, só dando os resultados. Vezes 2, vezes 2, duplicando. Aí vem a segunda questão, que vocês também farão no caderno. O ser humano tem aproveitado a capacidade de reprodução assexuada das plantas para produzir, rapidamente e em grande quantidade, plantas com características selecionadas. A reprodução assexuada garante que todas as plantas produzidas tenham as mesmas características da planta inicial. Explique por que todas as plantas produzidas assexuadamente têm as características da planta inicial ou matriz. Vamos lembrar que foi que nós vimos aí, o que é que acontece na reprodução assexuada, o que é que acontece com a informação genética, né, com a informação do DNA. Quando o homem ele vai lá, por exemplo, aqui da nossa região, ele faz as mudas de laranja, né, enxerta a muda de laranja para que ela saia da espécie que ele quer, né, do tipo que ele quer, a laranja que produz, a laranjeira que produz bastante laranja, que a fruta é doce, com as características que ele deseja, que seja resistente às pragas, né, que produza bastante. Essa seleção é o próprio homem que faz. E o que é que garante que dê tudo certo, assim, que seja igualzinha? O que foi que nós aprendemos aí? O que é que ocorre durante a reprodução assexuada com essa informação genética? Então, na reprodução assexuada, as plantas que são produzidas, elas possuem informação genética
idêntica à planta original, né? A planta de onde veio, de onde se originou, certo? Então, por isso que elas não vão ter diferenças, vão ser sempre a mesma informação genética, certo? Então, está respondida a nossa atividade, vocês caprichem aí no caderninho. E já já a gente se encontra na próxima aula, tá certo?